Olá, neste vídeo eu irei explicar o padrão de projeto Builder. O que é Builder? Builder é um padrão de projeto de software criacional que permite a separação da construção de um objeto complexo de sua representação, de forma que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. O padrão Builder contém os seguintes elementos: Director, que constrói um objeto utilizando a interface Builder, o Builder, que especifica uma interface para o construtor das partes do objeto produto, Concrete Builder, que define uma implementação da interface Builder, mantendo a representação que cria e fornece uma interface para a recuperação de produto, e o Product, que é o produto, que é o objeto complexo que construímos. Isso inclui as classes e as suas partes constituintes. Vou falar um pouco das vantagens do Builder. A vantagem permite variar a representação interna do seu produto, encapsula o código entre construção e representação, provê controle durante o processo de construção. Agora a desvantagem: requer criar um Concrete Builder específico para cada instância diferente do produto. Vou falar um pouco sobre o Builder. O padrão Builder é muitas vezes comparado com o padrão Abstract Factory, pois ambas podem ser utilizadas para a construção de objetos complexos. A principal diferença entre eles é que o Builder constrói objetos complexos passo a passo e procura evitar ser um antipadrão, enquanto o Abstract Factory constrói famílias de objetos, simples ou compostos, de uma vez só, e permite poliformismo. O padrão Builder é muito útil quando lidamos com a construção de objetos complexos, como construtores que requerem muitos parâmetros ou com múltiplos construtores. Veremos que o padrão também é útil quando temos métodos com parâmetros a mais. Vale lembrar que não existe uma maneira certa ou errada de se implementar o padrão. O importante é que resolva um problema e melhore seu código. Dependendo do cenário, existem duas alternativas ao Builder, que podem ser mais simples. Duas são muito simples, são o Custom Types e o Parameter Object. Basicamente, o Custom Types consiste em criar um tipo customizado para seus parâmetros, enquanto o Parameter Object consiste em agrupar os parâmetros com um object diferente. Agora vamos dar uma olhada em como funciona o Builder um pouco. Aqui é uma classe usuário básica, com algumas coisas: o nome, o CPF, data de nascimento, endereço, algumas coisas importantes para o usuário. No construtor da classe, fica complicado escrever vários parâmetros, e nisso que o Builder ajuda. O Builder será uma classe separada responsável pela construção do nosso objeto. Conforme falei anteriormente, não existe uma maneira certa ou errada para escrever o Builder, então você pode optar pelo que você preferir: escrever uma classe em outro arquivo Java ou criar uma classe interna. Neste exemplo, eu irei criar uma classe interna. Aqui, a classe usuário foi juntada com o usuário Builder. A usuário continua aqui em cima e a usuário Builder é essa daqui embaixo. O exemplo é um pouco grande, mas fica até bem simples. Repare que os atributos obrigatórios tipo nome, CPF, foram passados para o construtor Builder. Isso garante que o objeto criado esteja sempre válido. Eu vou mostrar agora um método que retorna o usuário. Ficou mais simples de se ler e criar o nosso objeto. O Builder possui uma Fluent Interface, que torna o código mais legível. E agora deixarei a explicação do código um pouco para a próxima pessoa. Olá, aqui mostrarei um projeto criado usando o padrão Builder. Primeiramente, temos a criação dos atributos e getters e setters necessário para essa classe. Nós vamos usar uma classe estática dentro da classe usuário, que vai utilizar os nomes dos atributos para serem inicializados. Percebam que temos acesso dentro de uma classe interna a todos os atributos da classe externa. Esse é o nosso construtor para o nosso usuário Builder, que não recebe parâmetro.
Abaixo foram criados métodos para retornar o objeto usuário builder. Esse é o nosso método para criar o usuário. Temos aqui a criação de um usuário com todos os atributos da classe usuário. Bom, se queremos todos os campos de usuários, podemos fazer um construtor privado, porque quem vai utilizar esse construtor é o builder. Para testar nossa classe, criamos a classe teste-usuário. Perceba a vantagem de retornar o próprio objeto, usando o this como retorno dos métodos. Dessa forma, podemos concatenar nossos objetos. Bom, concluindo, usando esse padrão, fica mais fácil a visualização dos atributos que estão sendo inicializados. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.